Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando, lendo nas cartas do Novo Testamento e a nossa leitura de hoje é a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós temos visto que essa primeira carta é uma carta que fala muito sobre sofrimento, como o cristão enfrentar os seus sofrimentos, que é confiando em Deus, confiando na suficiência de Cristo Jesus, se sujeitando ao Senhor, crendo que mesmo em meio às tribulações, aos sofrimentos, o Senhor trabalha em nosso favor. E ontem nós vimos que o apóstolo Pedro terminou o capítulo 1 falando que nós fomos regenerados, ou seja, nós fomos gerados de novo em Cristo Jesus, não por uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva, permanente, imutável. E aí no capítulo 2, que é o nosso capítulo de hoje, ele começa o capítulo falando portanto. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Então, porque nós fomos regenerados, agora nós devemos viver de um outro jeito, de uma outra maneira. É isso que esse texto vai falar e eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o 5. Está escrito assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amados, porque nós nascemos de novo, temos uma nova vida, uma natureza espiritual, celestial, proveniente de Cristo Jesus, e porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós vimos no capítulo de ontem, no versículo 2, é o Espírito Santo que realiza em nós uma obra santificadora, ou seja, a santificação vem por meio do Espírito Santo. Porque nascemos de novo, porque temos o Espírito Santo em nós, porque temos a palavra de Deus, agora nós devemos nos livrar de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Veja que isso é algo intencional que nós precisamos fazer como escolha. Nós decidimos nos livrar de toda maldade e de todo engano. Nós decidimos não agir de forma hipócrita. Nós decidimos não viver debaixo da inveja. Nós decidimos não deixar que a nossa boca fique falando mal o tempo todo dos outros. É intencional, é uma escolha que nós fazemos. Por quê? Porque recebemos essa nova vida, porque fomos regenerados, porque entendemos que somos uma nova criação, porque sabemos e cremos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, intencionalmente, nós vamos deixando para trás tudo aquilo que era da natureza velha, corrompida, toda a maldade, toda a inveja, toda a hipocrisia, e começamos a viver como crianças recém-nascidas, desejando ardentemente, de coração, o leite espiritual puro, o alimento puro, para que por meio dele nós possamos o quê? Crescer para a salvação. Amados, o intuito é que nós sejamos cooperadores de Deus. Olha o que nós lemos aqui no versículo 5. Assim como Jesus Cristo é a pedra angular, preciosa, escolhida
nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Amados, nós somos a morada de Deus, nós somos o santuário de Deus, a casa de Deus, e o Senhor atua em nós. Nós também somos pedras vivas, nós também somos usados por Deus para a edificação dessa casa. Por isso que é tão importante nós colocarmos em prática essa vida gloriosa que nós recebemos. E aqui o apóstolo Pedro está encorajando os irmãos, mesmo vivendo em meio às tribulações, mesmo vivendo em meio aos sofrimentos, escolham viver de maneira que glorifique a Deus. Por quê? Porque vocês nasceram de novo, porque vocês foram regenerados por uma semente imperecível, por uma semente que não pode se perder, que nunca vai morrer. Essa semente é a palavra de Deus, que é viva, permanente, poderosa, eficaz. Sabemos que Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra de Deus encarnada. Ah, amados, que encorajamento extraordinário esse que o apóstolo Pedro dá aos irmãos, e nós podemos receber esse encorajamento. Ali no versículo 9 ele diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, nós fomos chamados por Deus, fomos feitos por Deus, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus para um propósito. Nós não estamos aqui nessa terra simplesmente para viver do nosso jeito, de qualquer maneira. Como cristãos, nós fomos escolhidos como representantes de Cristo Jesus, embaixadores de Cristo aqui nessa terra. E assim como representantes, nós é que anunciamos a mensagem de Deus. Quando nós lemos lá no texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 17 em diante, o apóstolo Paulo fala basicamente a mesma coisa que Pedro está falando aqui. Que nós somos uma nova criação, que tudo se fez novo e agora o Senhor nos tornou embaixadores de Cristo, como se Ele estivesse fazendo o apelo ao mundo por nosso intermédio. Amados, nós somos aqueles escolhidos por Deus para anunciar a mensagem de salvação, a mensagem de reconciliação. E nós fazemos isso não apenas com palavras, mas com o nosso modo de viver, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Isso o apóstolo Pedro vai explicar claramente aqui nos próximos versículos e eu quero ler com os irmãos. Eu vou ler vários versículos. Então vamos começar aqui vou ler o versículo 11, 12, depois vou pular para o 15 e 16, mas eu vou mencionando com os irmãos quais versículos eu estou lendo. Então aqui 11 e 12 está escrito assim: amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Versículos 15 e 16. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Versículos 19 e 20. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem,
Isso é louvável diante de Deus. Versículo 25: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amados, nós fomos adotados por Deus, nós fomos colocados no reino de Deus, nós pertencemos a Deus e nós podemos, por meio do Espírito Santo que habita em nós, viver para a glória de Deus. Mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às injustiças que sofremos, nós podemos o quê? Continuar praticando o bem, continuar vivendo para a glória de Deus. Veja que nós somos livres, mas não podemos usar da liberdade que nós temos para praticar o mal, como desculpa para fazer o mal, para se vingar, para agir na carne. Pelo contrário, nós devemos de propósito vivemos como servos de Deus, intencionalmente. Nós devemos escolher. Por quê? Porque nós sabemos que fomos regenerados, que quem nos capacita para vivermos para a glória de Deus é o próprio Deus. E porque recebemos essa capacitação, essa santificação, essa força que vem do Senhor, nós devemos viver como servos de Deus. E quando sofrermos, nós podemos entregar tudo ao justo juiz. Não precisamos nós tentarmos fazer justiça com a nossa própria capacidade. Amados, nós já vimos quando estudamos a carta de Tiago, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, em meio às injustiças e aos sofrimentos que enfrentamos, nós podemos entregar tudo a Deus e confiar nele. Ele trabalha em nosso favor. E o Senhor, ele faz de maneira extraordinária, especial. Sabe, amados, nós podemos, pelo poder que vem de Cristo Jesus, colocar em prática uma vida que de fato glorifique ao Senhor. Nós não precisamos alimentar o ódio, o rancor, a amargura, a maldade dentro do nosso coração. Pelo contrário, mesmo sofrendo injustiças, nós podemos confiar no Senhor e entregar tudo isso ao Senhor. E também não precisamos viver esperando para ver a vingança sendo feita, até porque o Senhor é um justo juiz misericordioso. Então, assim como ele nos trata com misericórdia, porque muitas vezes nós é que somos os ofensores, nós é que somos os instrumentos de sofrimento para outras pessoas. E quando nós agimos assim, o que nós esperamos de Deus? Misericórdia. Misericórdia nós esperamos. Então, talvez aqueles que têm nos feito sofrer, muitas vezes nós esperamos a vingança, mas Deus quer tratar com eles do mesmo jeito que Ele trata conosco, com misericórdia. Amados, nós precisamos aprender a viver a vida cristã. Sabe, quando Jesus disse sobre dar a outra face, é exatamente o que o apóstolo Pedro está encorajando e incentivando os irmãos aqui. É louvável suportar a dor, suportar a aflição, mesmo que vocês estejam sofrendo injustamente. Do mesmo jeito, Cristo sofreu assim. E nós podemos aprender com Ele a nos manter quietos, a receber o sofrimento e entregar tudo ao Senhor. E confiar no Senhor. Sabe, amados, é glorioso quando nós começamos a aprender a viver assim. É libertador. Nós não precisamos mais manter o nosso coração debaixo da ira, do rancor, da maldade, do ódio. Pelo contrário, nós podemos viver de fato a liberdade que Cristo conquistou para nós, liberando perdão, liberando misericórdia, guardando o nosso coração de toda maldade, de toda amargura. Que eu e você possamos, como crianças recém-nascidas, desejar de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele nós cresçamos para a salvação. Por quê? Porque o Senhor é bom
e Ele quer demonstrar essa bondade em nós e através de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que de fato nós possamos compreender que nós fomos regenerados, que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor, para anunciar as grandezas do reino de Deus. Que eu e os meus irmãos compreendamos isso e possamos nos render humildemente ao seu senhorio, ao seu governo, e que a nossa vida, Pai, glorifique ao Senhor, as nossas atitudes, o nosso comportamento glorifique ao Senhor, que em meio aos sofrimentos nós possamos nos sujeitar a Ti, nos submeter a Ti, Senhor, e confiar que o Senhor está trabalhando em nós, por nós. Pai, em nome de Jesus eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que de fato nós possamos entender que nós fomos regenerados, que nós nos convertemos e agora temos o Senhor Jesus como pastor e bispo das nossas almas e precisamos viver para a sua glória, Jesus. Somos seus representantes aqui na terra e queremos, de fato, representá-lo. Queremos, Senhor Jesus, que a nossa vida represente a sua vida, que as pessoas olhem para nós e vejam as boas ações, as boas atitudes que elas podem ver em Cristo Jesus. Que o Senhor viva através de nós, Pai. Que o Senhor se manifeste através de nós, Pai. Que, como está escrito, que praticando o bem, nós possamos silenciar a ignorância dos insensatos, que nós possamos viver em todo o tempo e em todas as áreas da nossa vida para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.